Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de falar de um tema que ele é muito peculiar na minha vida. É sobre o mover de Deus. A gente sabe que Deus está sempre em movimento, Ele está sempre operando. Ali em Gênesis diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia diz que águas são povos. Literalmente, ali no Gênesis realmente eram águas, porque ainda não haviam povos. Mas a Bíblia diz que povos, águas são povos. Então eu creio que Deus, o Espírito Santo se movia, se move e se moverá sobre as águas. Que as águas hoje somos nós, os povos que estão sobre a terra. Esses 8 bi de pessoas, 8 bi e pouco que estão sobre o planeta Terra. Em Hebreus capítulo 11, verso de 1 a 3, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Esse versículo em Hebreus 11, capítulo 11, verso 1 a 3, ou 1 e 3, ele nos dá a entender o seguinte, que a fé, ele trata a fé como o fundamento. Se nós tomarmos, por exemplo, o fundamento de uma casa, de uma residência, nós só podemos ver este fundamento quando essa construção está sendo iniciada, está sendo executada esta fundação. Uma vez eu construí uma casa e nós fomos fazer uma escavação para fazer as sapatas, para fazer as fundações desta casa. E nós cavamos e ali era uma área que haviam aterrado o condomínio, jogado muita madeira, jogado muitas folhas dentro desse terreno. E quando nós fizemos a sondagem para sondar, para ver que tipo de fundação nós iríamos fazer para que pudesse suportar o peso daquela casa em cima. Como seria uma casa de 2 andares mais garagem no subsolo, nós tivemos que fazer algumas brocas bem profundas, na época entre 8 e 12 metros de profundidade. E em cima se construiu um coroamento de ferro com concreto, então se fez a viga baldrâmica para se levantar as paredes. Mas quando a casa estava pronta e o terreno totalmente já aterrado, com a placa de piso, nós não víamos a fundação. A fundação, ela estruturou a casa, ela está sob a casa, mas nós não podemos mais vê-la. E muitas vezes a gente olha a vida de uma pessoa, que ela está bem de vida, que a sua família é uma família estável, é uma família constituída, é uma família no Senhor, onde existe saúde, paz, harmonia e uma grande prosperidade que não é dinheiro, né? Prosperidade é a ausência daquilo que você precisa. Então, tudo que você precisa para viver com dignidade, isso é prosperidade. Alguns até ganham muito dinheiro, né? São bem financeiramente, mas quando a maioria das pessoas olham para a vida de uma pessoa bem-sucedida, ela não consegue ver o fundamento. Uma vez eu estava lendo sobre pessoas que são premiadas na Mega Sena, que ganham fortunas, e algumas histórias dizem que essas pessoas, em menos de 10 anos, eram tão pobres quanto eram antes de ganhar a Mega Sena. E eu fiquei pensando, será que para essas pessoas não faltou o fundamento? Elas levantaram coisas, elas levantaram, até compraram bens,
mas elas não tinham fundamento em suas vidas. Mas, bom, eu não vou falar sobre fé, mas eu preciso falar sobre fundamento. Quando Deus ordenou a saída do povo de Israel do Egito, e esse povo, eles saíram depois de 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito, e a 10ª praga era relacionada à morte dos primogênitos. Deus disse para o povo que eles deviam passar o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas das suas casas. E as pessoas acreditaram naquilo e elas passaram o sangue ali. E a Bíblia diz que o anjo da morte passava, via o sangue e se desviava, porque Páscoa é passar por cima. A morte não atingia aquelas pessoas. Então Deus estava fazendo um mover naquele lugar. E ele disse: olha, para que vocês não sejam afetados pela morte, vocês precisam ouvir a minha palavra, aquilo que eu estou dizendo para vocês através do meu servo Moisés. Aquele que não passar o sangue nos umbrais da porta, o seu primogênito, quer seja de homem, quer seja dos animais, vai morrer. E realmente aconteceu isso. A Bíblia diz que o anjo, quando passou, ele matou todos os primogênitos do Egito, de homens e de animais. Agora, o que eu quero falar sobre o mover de Deus é que o mover de Deus, ele depende da nossa confiança em Deus. Ele depende da nossa fé, de acreditar. Eu vejo muitas pessoas receberem promessas de Deus e essas promessas demorarem muitos anos para se cumprir. E algumas até não se cumprem. Porque não é que Deus é mentiroso, não é que Deus não cumpre a sua promessa ou as suas promessas. Não, ele cumpre. Só que uma coisa depende da outra. Imagine comigo, pense comigo, Deus disse para o povo: vocês sairão daqui do Egito. Todos sairão com vida, não vai morrer ninguém. Mas agora imagina que o povo de Israel não acreditasse que a morte entraria em suas casas se aquele sangue não fosse apresentado nos umbrais da porta. Eles com certeza morreriam. Eles não sairiam dali. Entre a promessa de Deus, o mover de Deus na tua vida, na minha vida, e o acontecer do mover de Deus, entre esses dois pontos, entre ao ouvirmos a promessa e o cumprimento dela, nós temos o tempo de amadurecimento, aonde Deus vai provar a nossa fé, a nossa confiança nele. É muito importante nós entendermos isso. E esta confiança é o fundamento que vai estruturar a tua vida para receber as promessas de Deus. Isso é maravilhoso. Sabe, eu vejo que o mais importante entre a promessa e o cumprimento é a preparação daquela vida para receber as promessas. Vamos olhar para a vida de Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Estava lá tranquilo, cuidando das ovelhas do pai, matando um leão, matando um urso. Davi se especializou na funda, era um garoto de coragem. Até aí tudo bem. Ninguém conhecia Davi. O que Davi fazia no oculto, ninguém sabia. Acredito que nem seu pai, nem seus irmãos sabiam o que Davi fazia em oculto. O que aconteceu? Samuel vai à casa do seu pai, Jessé, e unge Davi, rei de Israel. Disse para Davi: Davi, você vai se assentar no trono de Israel e você será rei no lugar de Saul, ou depois de Saul. Davi ficou animado. Uau! Eu fui ungido rei de Israel. Mas entre a unção
e ele se assentar no trono, houve um período sombrio sobre a vida de Davi. Olha o que aconteceu. Ele foi contratado pelo rei, logo que imediatamente essa unção, para tocar harpa para o rei, porque tinha um espírito maligno que atormentava o rei. Davi já estava dentro do palácio, ele deve ter olhado para o trono e disse: uau, eu estou muito perto desse trono, eu posso até sentar nele, ele está ali, ó. Aí o rei disse assim: não, peraí, eu vou dar mais uma atribuição a este rapaz. Ele só toca, esse negócio de só tocar para mim não dá certo. Ele vai ser o meu escudeiro, ele vai limpar minhas armas, as minhas armaduras, vai cuidar do meu equipamento de guerra. Ele estava mais próximo ainda, mais encargos. Agora Davi, ele era instrumentista, Davi era o guardador ali, né? O escudeiro do rei, e Davi era pastor de ovelhas. Ele recebeu a unção e aumentou a responsabilidade. E Davi se mantendo firme. Quando Davi menos esperou, Davi quis matar Davi. O Saul quis matar Davi. Por 2 vezes Davi se livrou de ser espetado pela lança de Saul. Davi foge, porque Saul mandou matar ele no leito, dormindo, de forma covarde. Davi não ameaçava Saul, mas a presença de Deus, as promessas de Deus da vida de Davi, que Saul nem sabia que existia, mas ele percebia, porque ele disse: está tudo certo com esse cara. Eu pedi que ele me trouxesse 100 scalpes, 100 prepúcios de filisteu para casar com a minha filha. Ele trouxe 200. Eu pensei que ele seria morto, porque quem tem promessa de Deus e está na sua presença não morre sem que essas promessas se cumpram. Não importa o tempo e as dificuldades, porque Deus age no oculto, no escondido. Então Davi um dia teve que fugir. Ele teve que se esconder nas terras dos filisteus. Chegou um tempo que ele foi servir os filisteus. E o filisteu disse: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E tomou então Davi para si, para trabalhar com ele em guerras. O que Davi fez? Sabiamente disse: eu não vou entrar em guerra com os judeus, é o meu povo, mas eu vou guerrear contra as nações que são inimigas de Israel. Olha o coração, olha a visão de Davi. Davi estava sendo preparado e moldado. Sabe o que aconteceu? Depois Davi fugiu e se escondeu na caverna de Adulão, onde havia ali 400 homens, um pouco mais, que eram chamados fora da lei, os criminosos daquela época. Davi passou a conhecer todos aqueles homens, e aqueles homens intitularam Davi como o líder deles. Davi não disse: eu vim aqui para ser líder de vocês. Não, porque a liderança se conquista. E Davi começou a mostrar pelas suas atitudes que ele era um líder nato. E Davi então estava sendo preparado. E o dia em que Saul morreu, Deus ungiu mais uma vez Davi, rei de Judá. Davi teve 3 unções. A primeira, por Saul. A segunda unção, rei de Judá. E a terceira unção, rei de todo Israel. E as promessas de Deus se cumpriram. Deus trabalhou no oculto, Deus trabalhou no fundamento que Davi tinha em seu coração. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus tem um propósito na tua vida, se Deus te chamou, isso vai se cumprir. Você não precisa orar, você não precisa jejuar, você precisa ser fiel, você precisa verbalizar essas promessas. Deus disse e vai se cumprir. Todos os dias exercitar a tua fé. Leia as promessas de Deus para a tua vida. Porque o mover de Deus será lançada sobre o fundamento da tua fé. E Ele está moldando o teu caráter, o meu caráter, para recebermos aquilo que Ele prometeu. Porque o mais importante em todo o processo não é o fim, mas os meios. A maneira que Deus trabalha entre a promessa e o cumprimento. Deus moldou também José. José era um garotinho mimado, foi vendido como escravo. E na adversidade, porque ele tinha promessa de Deus para ser um grande homem, um governante, porque ele sonhou 2 vezes que ele via sua família se curvar diante dele, incluso pai e mãe. Mas José passou por um período de provação. Ele foi para a casa de Potifar, ele foi ser governante ali, mordomo, tudo estava debaixo da sua autoridade, estava tudo bem, Deus estava abençoando José, quando de repente a mulher de Potifar foi usada para afastar José dali, daquele lugar tranquilo, e lançou José na prisão. Ela tentou praticamente violentar José. Se José tivesse ido para a cama com ela, não teria acontecido nada. Talvez até matassem o Potifar para ficar com tudo dele. Mas não, José era um cara que ele tinha fundamento na sua vida. Ele acreditava e queria agradar o Deus do pai dele, do avô dele. Então José manteve-se firme. Senão, os meus princípios são inegociáveis. Eu não vou negociar os meus princípios para subir na vida. Não. José fez o quê? Ele fugiu dela. Deixou a sua roupa ali, porque ela arrancou quando ele fugia, o seu manto. E José foi preso. Na prisão passou ali em torno de 7 a 10 anos. Também convivendo com o pior tipo de gente. Mas de repente, Faraó teve um sonho. Ele teve um sonho e ninguém interpretava. Só José pôde interpretar. José não só interpretou, como deu para ele a saída, a fórmula de executar aquele plano. Ele não foi egoísta, ele contrata um homem, manda fazer isso, que vai dar certo. Faraó disse, por que eu vou contratar? É tu mesmo. Ao apresentar o sonho e a saída, a solução para o problema, Faraó viu nele a mão de Deus. E Deus o exaltou. Foi o de repente de Deus. José não dependia de passar por cima das pessoas, amaldiçoar A ou B ou matar alguém para que o plano de Deus se cumprisse na vida dele. Ele sabia que o que Deus falou iria se cumprir. Isso é maravilhoso. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça, já agradecendo a Deus. Você ora e já agradece. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentidos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na vida de um filho de Deus, as coisas não acontecem aleatoriamente ou por acaso. Deus está no comando de tudo. Cada coisa que acontece, dê graças. Mas é ruim, dê graças. Agradeça. Obrigado, Senhor, porque não foi pior. Mas o carro bateu, quebrou, deu perda total. Mas eu estou vivo. Eu saí sem um arranhão.
Ah, mas eu arranhei o braço. Foi só um arranhão. Não importa. É difícil, mas tem que ser feito. Porque Deus nos prova. Cada palavra que sai da nossa boca. As nossas palavras têm poder. Elas são sementes que lançamos. E nós temos que acreditar. Mas meus irmãos e amigos, Deus, Ele vai cumprir o mover dele na tua vida. Ele vai cumprir o mover dele na minha vida. No de repente de Deus. José estava ali, Davi estava ali. Davi estava escondido na caverna como bandido, fugindo. Mas de repente, Saul foi para uma batalha e morreu. E ele foi ungido rei de Judá. Depois foi ungido rei em Jerusalém. José também, de repente, de prisioneiro que ele era, ele se tornou governador do Egito. Não havia ninguém acima dele a não ser Faraó. E abaixo todos. Todos tinham que se curvar diante de José. Ele passava no lugar e todos se curvavam. Lá vem José. Reverência. O plano de Deus se cumpriu, porque José se manteve fiel a Deus, aos princípios divinos. Se você quer bênção na tua vida, siga nesse caminho. Quando Satanás apresentou-se perante Deus para falar sobre, estava passeando pela terra. Deus perguntou para Satanás: ei Satanás, onde é que tu anda? Ah, Deus, eu estou por aí passeando pela terra. Deus disse: você viu meu servo Jó? Como ele ora, rapaz, esse cara ora. Como ele jejua, você vê como ele jejua 40 dias de jejum. Não foi isso que ele falou. Tudo que nós oramos e jejuamos é para nós mesmos. Não influencia as pessoas à nossa volta. Ele disse: tu viste o meu servo Jó? Como ele é um servo temente, fiel, justo e se desvia do mal? Não há justo como ele sobre a terra. Olha como Deus olha a gente. Olha como ela olha para você. É o seu caráter, a sua integridade, os seus princípios é que movem o coração de Deus. Então, eu peço que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te guie, que Ele fortaleça a tua fé e Ele te dê muita paz e muita saúde nesse momento difícil de coronavírus. Que este mal não chegue na tua casa, que não te surpreenda, que não te faça nenhum dano à tua saúde. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe as pessoas que você ama, que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.